Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E, como de costume, eu quero lembrar aos irmãos que, além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também outros materiais de apoio para o ensino durante as aulas da Escola Bíblica Dominical. Nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e disponibilizamos também reflexões em áudio em formato MP3 aí, com base nas leituras diárias de cada uma das lições. E, caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, como sempre, nós estaremos deixando os links para download disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo de forma automática. E eu lembro, como sempre, também aos irmãos que todos os materiais que nós disponibilizamos, eles não substituem as aulas presenciais. Aulas essas que, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito também para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que possam, assim, receber informações quando novos vídeos forem postados. E, além disso, eu peço também para os irmãos que compartilhem através das suas redes sociais esses vídeos, essas videoaulas, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando, neste primeiro trimestre de 2017, o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. E a lição de hoje é a lição de número 6, que tem por título Paciência, evitando as dissensões. Bom, vamos ver então agora aí quais são os tópicos que serão abordados durante essa videoaula. Bom, inicialmente nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade. Em seguida, nós falaremos sobre a longanimidade ou sobre paciência. Depois nós falaremos sobre a relação entre a paciência ou longanimidade e outros aspectos da vida cristã. E por fim, como de costume também, nós faremos aí uma breve conclusão. Vamos então ao primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre a ansiedade. Então, irmãos, antes de qualquer coisa, vamos ver aí qual é a definição de ansiedade. Então, segundo o dicionário, ansiedade é desconforto físico e psíquico, excesso de agonia, aflição, impaciência. Repare, irmãos, que uma das definições de ansiedade é impaciência, que é exatamente o contrário da virtude do fruto do Espírito chamada longanimidade, que nada mais é do que a paciência. Obviamente, irmãos, que não se trata de qualquer tipo de paciência, como nós vamos ver no decorrer dessa videoaula. Então, uma das definições aí, segundo o dicionário, para ansiedade é também impaciência. Agora, segundo a psicologia, a ansiedade é o estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. Reparem aqui, irmãos, que a ansiedade ela nunca fica sozinha, mas ela acaba desencadeando outros sintomas. Tá? Nós vamos ver aí com um pouco mais de detalhes sobre esses sintomas um pouco mais adiante. E ainda na parte de definição, na parte conceitual sobre a ansiedade, nós temos também uma definição da psicopatologia. Ela diz que a ansiedade é condição de sofrimento definido pela expectativa de um acontecimento inesperado e perigoso, à frente da qual o indivíduo se acha indefeso. Irmãos, vejam que a psicopatologia ela associa a ansiedade com a expectativa de algo que ainda não aconteceu, com a expectativa de algo que ainda não ocorreu. E nós estamos falando aqui de um sofrimento por antecipação, por algo que não ocorreu. E em alguns casos, irmãos, pode ser que nem venha a ocorrer, como nós vamos ver mais à frente, ainda nesse primeiro tópico. Bom, aqui nós temos então a definição de ansiedade sobre essas três óticas diferentes. A definição em relação ao dicionário, a psicologia e também a psicopatologia. Bom, irmãos, a modernidade
ela traz consigo aí uma série de vantagens, os irmãos sabem disso, né? Principalmente no que se refere a questões, por exemplo, relacionadas à disponibilidade de informações, à agilidade, acesso rápido a diversos serviços, a evolução tecnológica em diversas áreas, principalmente na área da saúde, enfim. Existem muitas coisas boas quando se fala sobre modernidade. Porém, irmãos, a modernidade ela não traz consigo somente coisas boas, tá? Uma das características da modernidade é a necessidade de agilidade sobre diversos aspectos. E as pessoas nessa era moderna, elas são muito imediatistas, sabe? Elas querem sempre tudo para ontem, ou seja, elas sempre querem que tudo ocorra no seu tempo e não somente isso, mas que ocorra também do seu jeito. E isso faz com que as pessoas elas desenvolvam altos níveis de ansiedade, tá? Então nós vamos ver aqui alguns fatores que são geradores de ansiedade. Então nós vamos ver alguns. Aqui eu listei alguns, mas tem bastante, tem muitos outros fatores que poderiam ser mencionados. Então vamos ver aqui alguns, vamos falar um pouco sobre eles. Primeiro nós temos aí a violência. Irmãos, a violência urbana ela faz com que muitas pessoas elas se sintam inseguras. Algumas pessoas chegam até a desenvolver alguns traumas após terem sido vítimas aí de violência. E como nós vimos na definição de ansiedade, nós vimos que uma das características dela é o sofrimento antecipado por alguma coisa que ainda nem aconteceu. E a violência nesse aspecto é um dos grandes geradores de ansiedade, onde muitas pessoas elas ficam tensas e elas acabam sofrendo por medo da violência, mesmo antes dela ocorrer, mesmo sem ela ter ocorrido. Nós temos aí um outro fator gerador também da ansiedade que a gente pode mencionar, que é a competitividade. É um outro fator. A competitividade nessa era moderna entre as pessoas, ela é muito grande, irmãos, principalmente no mercado de trabalho, onde as pessoas elas acabam vivendo como se fosse uma disputa diária para mostrar seus valores profissionais, com medo de perderem suas funções, perderem seus cargos para outras pessoas. Enfim, a competitividade também faz com que as pessoas elas acabem sofrendo aí por antecipação, que é o que caracteriza a ansiedade. O relacionamento também pode ser um fator aí gerador de ansiedade. A gente está falando de problemas diversos de relacionamento que pode levar pessoas a sofrer quando em novos relacionamentos, por exemplo, pessoas que têm mágoas do passado, que têm algum tipo de trauma e que podem em novos relacionamentos sofrer por antecipação, achando que vai acontecer alguma coisa, enfim. Então, o relacionamento também pode gerar algum tipo de ansiedade. O consumismo, né, que é um outro fator aí que a gente relacionou também, que pode gerar aí ansiedade. E essa relação da ansiedade com o consumismo ela existe sob dois aspectos diferentes, irmãos. O primeiro se refere àquela ansiedade em querer possuir todas as coisas, no que diz respeito ao consumismo, querer ter as coisas, querer comprar as coisas, sabe? O consumismo é propriamente dito. E o segundo aspecto se refere ao medo ou à preocupação de não conseguir ter essas coisas que se quer ter. Então você tem a ansiedade de querer ter e ao mesmo tempo você pode ter uma ansiedade, uma preocupação de não conseguir ter aquilo que você está querendo. Então o consumismo ele pode também ser um fator aí gerador de ansiedade. Enfim, temos também o desemprego como um outro exemplo que a gente pode mencionar, que aliás esse é um dos grandes fatores que geram ansiedade, ou seja, que geram aquela preocupação excessiva de forma antecipada, principalmente no Brasil, né, onde nós estamos vivendo aí uma grande crise. Muitas pessoas que estão empregadas aí vivem o seu dia a dia com um grande medo de perderem seus empregos, enfim, elas podem estar vivendo aí ansiosas, preocupadas também com isso. A família também pode ser um gerador de ansiedade, aqui no que se refere mais à questão do sofrimento antecipado, aí advindo de preocupação em relação à família, como vai sustentar a família, ou sobre como lidar com as crises familiares, problemas com filhos, com cônjuge, a preocupação de como se vai pagar as contas da família também, do lar, isso também pode gerar aí, preocupação excessiva, pode gerar a ansiedade. Aí colocamos também as enfermidades, né, se enquadram também nesse contexto, o medo aí também, a preocupação excessiva relacionada a doenças,
relacionada a enfermidades, e também, não só isso, mas a preocupação com as possíveis consequências de se contrair uma enfermidade, enfim, outras coisas mais. Então, aqui são os exemplos aí de alguns fatores que podem gerar a ansiedade. Bom, aqui, irmãos, nesse slide, nós temos um quadro que foi extraído de um blog, que está mencionado no slide, um blog chamado Sentir Bem-Estar. E ele mostra aqui, de uma forma bastante organizada e bastante simples de se entender, quais são os tipos de ansiedade. Então, rapidamente, irmãos, o primeiro tipo de ansiedade que é mencionado, eles colocaram um nome aqui, um trocadilho, eles chamam de agorafobia. Eles dizem que isso é ansiedade que se sente em locais ou situações onde possa ser difícil ou embaraçoso escapar. Por exemplo, na presença de multidões ou às vezes até na própria casa quando se sente só. Então é aquele tipo de ansiedade do momento, ou seja, no lugar em que você está. Depois ele fala sobre um outro tipo de ansiedade, que é o estresse pós-traumático, onde ele diz que após presenciar acontecimento traumático, a pessoa passa a reviver o evento, considerando-se um quadro agudo quando ocorre dentro de um período de 3 meses e crônico quando de maior duração. Olha que interessante, né? Estresse pós-traumático, ou seja, a pessoa ela vivencia, ela presencia algo que a deixa traumatizada, por exemplo, ela presenciar um acidente, um assalto, um assassinato, enfim, aquilo pode gerar um certo trauma e acabar trazendo uma ansiedade, mas ansiedade no sentido ruim da palavra, ou seja, aquela preocupação extrema em relação à situação em si, mesmo ela não tendo ocorrido. Como nós já comentamos, uma das características da ansiedade é a preocupação por antecipação. Então, essa é uma das definições aí de ansiedade. Depois tem a chamada ansiedade generalizada. Aí ele diz que é quando a ansiedade flui ao longo das horas, dias e meses. Há uma preocupação excessiva e incontrolável, geralmente associada à tensão muscular, insônia, irritabilidade. Enfim, aqui ele colocou, na verdade, não só uma questão de entendimento ou de explanação do que é a ansiedade generalizada, mas também colocou alguns dos seus sintomas físicos, quando ele fala aí sobre tensão muscular, sobre insônia, enfim. Um outro tipo de ansiedade que ele menciona é o chamado transtorno de pânico, que ele diz que são crises súbitas de mal-estar, em geral sem que exista um fator desencadeante importante. Os ataques se repetem e há alterações de comportamento associadas ao medo de ter novas crises. Um outro tipo de ansiedade é o transtorno obsessivo compulsivo, que ele diz que são presença de pensamentos obsessivos e necessidade de realizar alguns rituais para suprimi-los, como lavar as mãos repetidamente. Depois tem a ansiedade também, o tipo de ansiedade chamada fobia social, que é o medo persistente de situações em que a pessoa acredita estar exposta à avaliação dos outros ou de se comportar de maneira vergonhosa, ou seja, a pessoa tem aquele medo de exposição, então ela fica muito tensa, muito ansiosa em relação a isso. Depois tem a ansiedade induzida por substâncias, aqui o próprio descritivo já nos leva a entender o que é. Ele diz que é o uso de determinadas substâncias que pode levar a um ou mais transtornos ansiosos. Os sintomas aparecem durante a intoxicação ou até um mês depois. Então, fala sobre substâncias, inclusive alguns tipos de medicamentos também, como reações adversas que podem advir deles. Depois ele fala da ansiedade como as fobias, que é o medo excessivo e irracional revelado pela presença ou antecipação da presença de um objeto ou situação que causa pavor. Exemplo, fobias de animais, de sangue, de alturas, de doenças, etc. Enfim, irmãos, reparem que todos os tipos de ansiedade mencionados neste quadro, eles possuem algo em comum, e principalmente no que diz respeito à preocupação excessiva, ou seja, é algo que foge ao controle, não é algo controlável, preocupação excessiva, e não somente excessiva, mas a preocupação também antecipada em relação a alguma coisa. Então, enfim, esse quadro ele mostra isso para a gente. Agora, uma coisa muito importante, irmãos, que nós precisamos ter em mente é que existem níveis aceitáveis de preocupação, tá? O que nós vamos chamar aqui de preocupação normal, que é bem diferente do chamado transtorno de ansiedade generalizada,
que é um dos tipos de ansiedade que nós vimos aí no slide anterior. Tá? Inclusive, quando a gente fala de ansiedade, né, até um ponto interessante para se comentar, essa palavra ela traz para algumas pessoas, né, que não conhecem de forma mais aprofundada o que ela representa, mas ansiedade para alguns pode até representar uma coisa boa, de repente, aquelas pessoas que confundem ansiedade com expectativa. Por exemplo, ela vai participar de algo que ela quer muito no dia seguinte, então no dia anterior ela fica ansiosa, ela fica naquela expectativa, ela quer que chegue logo aquele momento, enfim, ela chama isso de ansiedade também. Mas aqui nós estamos falando de ansiedade como um problema, né, como uma preocupação excessiva, algo que traz consequências ruins para a pessoa. Tá? Então nós vamos ver aqui algumas diferenças entre essa preocupação que nós comentamos que é entendida como normal e a preocupação que se torna um transtorno, que se torna aí uma perturbação, que a gente colocou aqui como transtorno de ansiedade generalizada. Então vamos lá, uma preocupação normal, uma das características, não interfere nas atividades diárias. Então, irmãos, trata-se de um nível de preocupação que ela não afeta outras áreas da nossa vida, não interferindo em nossas atividades, não interferindo na nossa vida social, enfim. Já no caso da ansiedade, aí, do transtorno de ansiedade generalizada, ela interfere significativamente nas atividades diárias ou na vida social. Então, irmãos, diferente da preocupação normal, ou dita como normal, o transtorno de ansiedade, ele afeta outras áreas da nossa vida. Não somente a área que gerou essa preocupação, não somente isso, mas costuma afetar também a vida social, dependendo do motivo, obviamente, que gerou esse transtorno. Em outras palavras, a pessoa ela acaba se tornando escrava desse transtorno. Tá? Uma outra característica, que no caso da preocupação normal, é capaz de controlar a preocupação. Então, esse tipo de preocupação, tida aí como normal, como nós já comentamos, ela é controlável. Nós podemos dizer até que se trata de uma preocupação boa, podemos assim dizer, porque ela acaba levando a pessoa a ser prudente em relação às diversas situações. Enfim, é algo que é controlável, ou seja, a pessoa ela é capaz de controlar a preocupação. Já no caso do transtorno de ansiedade, ela é incontrolável, ou seja, a pessoa não consegue controlar a ansiedade. O que acaba acontecendo é exatamente o oposto. A ansiedade é que passa a controlar a pessoa, tomando conta, inclusive, aí dos seus pensamentos. Tá? Uma outra característica, agora voltando para a preocupação normal, não causa sofrimento significativo. Ou seja, irmãos, nós estamos falando novamente de uma preocupação dentro da normalidade, ou uma preocupação, vamos dizer assim, procedente, ou seja, baseada em algo que se tornou fato, e não em algo que ainda não ocorreu. Já no caso do transtorno de ansiedade, as preocupações são perturbadoras e causam estresse. Então, o transtorno de ansiedade, ele acaba por desencadear uma série de sintomas, uma série de doenças psicossomáticas, como o estresse, aí, por exemplo. Uma outra característica, a preocupação normal, limitam-se a um número específico de pequenas preocupações realistas. Então, novamente, irmãos, nós vemos que se trata de uma preocupação baseada na realidade, ou seja, naquilo que realmente demanda uma atenção especial. Já no caso do transtorno de ansiedade, a preocupação existe para todos os tipos de coisas e espera-se sempre o pior. Ou seja, irmãos, a pessoa ela se torna praticamente aí um verdadeiro pessimista e sempre espera o pior em todas as áreas. Uma outra característica, a preocupação normal, dura um curto período de tempo, ou seja, ela não se estende aí por muito tempo. No caso do transtorno de ansiedade, dura muito tempo, ou seja, se estende por longos períodos de tempo. Ou, em casos mais sérios, nunca se finda, levando aí a pessoa à necessidade de tratamento psicológico e, eventualmente, até de consumo de medicamentos específicos. Tá? Enfim, essas são algumas das diferenças entre uma preocupação normal e um transtorno de ansiedade.
Eu fiz questão, irmãos, de colocar essas informações, até para que se tenha em mente que, conforme nós já comentamos, existem níveis de preocupação que não são maléficos. Muito pelo contrário, em alguns casos, eles nos levam a agir de forma prudente em relação a algumas situações. Bom, nós falamos aí, irmãos, há alguns instantes sobre alguns fatores que são geradores de ansiedade. E agora nós vamos ver alguns dos sintomas da ansiedade. Tá? Então nós vamos ver aí alguns dos sintomas. Então a ansiedade, ela pode gerar sintomas físicos, ou seja, relacionados ao corpo, e ela também pode gerar sintomas psíquicos. Tá? Então nós vamos ver aí alguns deles. Primeiramente, nós vamos ver aí os físicos. Tá? Então aqui tem alguns. Uma pessoa que sofre de ansiedade, transtorno de ansiedade, ela pode ter dor de cabeça, ela pode ter dores no peito, tonturas, palpitações, alterações gastrointestinais, enfim, além desses existem outros, como por exemplo, tem pessoas que podem sentir falta de ar, enjoo, dores nas costas, tensões musculares, enfim. Agora nós vamos ver alguns sintomas, mas não mais físicos, e sim sintomas psíquicos. Então aqui nós temos alguns exemplos. A pessoa que sofre desse tipo de transtorno, ela pode ter problemas de insônia, problemas de irritação, né, uma irritabilidade muito grande, problemas de inquietação, perda de concentração, enfim, outros mais também. Tem pessoas que sentem medo, problemas de nervosismo, dificuldade para se concentrar, enfim. Então nós temos aqui alguns dos sintomas que uma pessoa ansiosa ela pode vir a desenvolver. Como nós comentamos, a ansiedade, ela normalmente não fica sozinha. Ela acaba trazendo consigo uma série de consequências. Ela acaba trazendo consigo uma série de outras situações também, ela acaba desencadeando outros sintomas. E aqui nós temos aí alguns exemplos desses sintomas, tanto físicos quanto psíquicos. Vejamos agora, irmãos, alguns fatos, tá, que são relacionados aí, que falam sobre ansiedade, alguns fatos relacionados ao ansioso, tá, uma pessoa que ela é ansiosa. Primeiro, ela antecipa agora entre aspas, provável problema, sofrendo antecipadamente. Irmãos, como nós já comentamos, a pessoa que é ansiosa, ela sofre antecipadamente, ou seja, ela sofre por algo que não aconteceu e que, conforme nós já comentamos também, em alguns casos talvez nem venha a acontecer. Um outro fato, se o problema não acontecer, já sofreu. Então aqui nós temos um dos problemas relacionados ao sofrimento antecipado do ansioso. Caso o provável problema não venha a acontecer, não venha a ocorrer, o ansioso ele já sofreu por isso. Ele acabou sofrendo sem motivo nenhum. Um outro fato, se o problema acontecer, agora é o contrário, né, no de cima, é se ele não acontecer. Nesse caso, se ele acontecer, a pessoa ela acaba sofrendo duas vezes. Ou seja, irmãos, caso o provável problema ele venha realmente a acontecer, o ansioso ele já sofreu antes do problema acontecer e ele vai sofrer novamente com a ocorrência do problema, ou seja, ele sofre duplamente. E o pior, irmãos, é que pelo fato dele ter sofrido por antecipação, ele vai se encontrar fraco no momento em que o problema efetivamente acontecer. Tá? Então vejam, irmãos, novamente que nós estamos falando aqui do sofrimento por antecipação, devido à preocupação, ou não somente à preocupação, mas devido também à impaciência, em muitos casos, como nós vamos ver um pouco mais adiante. Agora, biblicamente falando, irmãos, o que pode levar uma pessoa a se tornar ansiosa ou a se tornar impaciente? Ou seja, o que efetivamente leva uma pessoa a um estado desse? Tá? Então, nós temos aí algumas causas. As principais causas são, a primeira delas, uma fé vacilante. A pessoa ela sofre de uma inquietação ante uma situação real, não somente real, mas uma situação imaginária também. E isso pode ser devido, irmãos, a se ter uma fé inconstante, ou seja, uma fé vacilante. Nós estamos falando aqui, irmãos, da falta de confiança em Deus em alguns momentos. E uma outra causa também é o cuidado excessivo
com a vida. Essa é outra causa, irmãos, a preocupação exagerada com as coisas dessa vida. Ou seja, o foco da pessoa está nesse mundo e não no porvir. Agora, irmãos, eu não estou dizendo que a pessoa ela tem que ser relaxada, não é isso. Mas ela também não pode viver de forma ansiosa ou de forma impaciente devido a preocupações excessivas em relação às coisas da vida. Infelizmente, irmãos, a certeza da provisão por exemplo, alimentos e vestimenta cotidiana, ela deixou de ser natural. Ela deixou de ser natural para o homem em relação a Deus, ou seja, muitas pessoas elas já não vivem nessa certeza, nessa convicção de que Deus ele provê essas coisas. Ele é o nosso provedor, né? Ele entra com a provisão. E além disso, os irmãos sabem que Jesus falou que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, com o que havemos de vestir, enfim. Irmãos, o Senhor, Ele cuida de nós, tá? Então, nós temos aí as principais causas, que são a fé vacilante e os cuidados excessivos com a vida. Então, sempre lembrando que quando nós temos em mente, nós confiamos nisso, né, crendo que o Senhor Ele cuida de nós, a gente passa a não ter esse cuidado tão excessivo. Não que a gente, novamente, não que a gente vai se acomodar ou que a gente vai relaxar, mas a gente não deixa que esse cuidado com essas coisas venha a virar um sintoma maléfico como esse da ansiedade sobre nossas vidas. Em outras palavras, irmãos, nós podemos dizer que a ansiedade consiste no fato do homem enxergar a vida fora dos cuidados divinos. Ou seja, irmãos, o homem ele enxerga a vida sob uma perspectiva puramente humana, dando ênfase nos problemas e nas dificuldades, ou seja, tirando o foco que deveria estar em Jesus e não nos problemas. O homem aqui ele passa a encarar os problemas tendo como base para resolver esses problemas apenas a sua própria capacidade, os seus próprios esforços, enfim, se esquecendo totalmente da providência divina na sua vida. E quando nós falamos, irmãos, sobre ansiedade, uma pessoa ela pode ser ansiosa em relação, primeiramente, às circunstâncias do dia a dia e pelas quais ela tem que passar. Ela pode ser ansiosa também em relação a pessoas, sejam elas aí pessoas da família, no que se refere a proteger essas pessoas, sustentá-las, enfim, ou seja, em relação a pessoas que possam representar possíveis ameaças para ela, violência, concorrência de mercado, enfim. Então a pessoa ela pode ser ansiosa em relação a outras pessoas também. Mas não somente em relação às circunstâncias e a pessoas, mas a ansiedade pode vir também em relação a coisas, né? Em relação a. Aqui a gente está falando especificamente sobre bens materiais, sobre objetos. Os irmãos sabem que tem muitas pessoas que são apegadas muito a isso. Tá? Agora, em relação ao tempo, a ansiedade ela pode existir em função de situações, por exemplo, do passado. Né? Aqui nós estamos falando de pessoas que sofreram no passado, que não superaram esse sofrimento e que por isso elas acabam temendo o futuro. Ou seja, um sofrimento passado acaba afetando no futuro. Exemplos disso, pessoas que sofreram traumas, que sofreram ou presenciaram acidentes em família, por exemplo, que foram vítimas de assalto, de violência, que foram vítimas de traição por parte do cônjuge, etc. E acabaram ficando aí traumatizadas, fazendo com que elas passassem a desenvolver preocupações compulsivas em relação a situações presentes e futuras também. Um exemplo, irmãos, bem claro nesse sentido, se refere a pessoas, por exemplo, que foram magoadas no passado e que não liberaram o perdão verdadeiro. Tá? Irmãos, quem não perdoa fica escravo daquele a quem não se perdoou. Até porque, quando a pessoa não perdoa, aquele para quem ela não liberou o perdão vai ficar na mente dessa pessoa e vai incomodar o tempo todo. Tá? Bom, a ansiedade pode existir, como nós comentamos, em relação ao tempo passado, pode existir também em relação a situações no presente. Nós estamos falando aqui de pessoas que precisam passar por determinadas situações no seu dia a dia e que ficam extremamente preocupadas em relação a isso. Por exemplo, a pessoa que vai participar de uma reunião de negócios, que vai falar em público,
que precisa saldar uma dívida, enfim, são preocupações do presente. E tem também a ansiedade em relação a questões do futuro. Essa aqui, irmãos, é a mais comum delas, tá? Como nós já comentamos, são preocupações que existem pelo fato das pessoas anteciparem problemas que ainda não aconteceram, problemas que são futuros, ou problemas que nem podem vir a acontecer também. Né? Então, às vezes a pessoa antecipa uma situação achando que um problema vai acontecer e já começa a se preocupar, sem saber se ele vai efetivamente acontecer ou não. E outro caso também, a pessoa ela antecipa um possível problema e a preocupação chega ao ponto tal que ela se vê incapaz de resolver. Então ela antecipa um problema que nem mesmo aconteceu ainda e também se sente incapaz de fazer alguma coisa, ou seja, um duplo sofrimento. Enfim, irmãos, aqui nós vemos que a ansiedade ela pode ser em relação a circunstâncias, a pessoas e coisas, e também em situações relacionadas a situações do passado, do presente e também do futuro. E a Bíblia, ela nos traz aí importantes ensinamentos para que nós não venhamos aí a ser ansiosos ou demasiadamente preocupados em relação a esses três tempos, passado, presente e futuro. Nós vamos ver agora aí alguns versículos bíblicos dentro desse contexto. Primeiramente, nós temos aí Filipenses 3, versículos 13 e 14, que diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, vejam que Paulo ele é muito direto em falar, em dizer sobre se esquecer das coisas que atrás ficam, dando foco no futuro, né, prosseguindo aí para o alvo, como ele diz. Que obviamente esse alvo ele não é relacionado às coisas desse mundo, mas sim às coisas espirituais. Enfim, a mensagem aqui é que nós devemos nos esquecer dos problemas, dos traumas do passado. Tá? Então, com isso, nós podemos aqui eliminar a ansiedade em relação ao passado. Um outro versículo aqui para a nossa meditação, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, como nós já comentamos, o Senhor, ele cuida de nós. Tá? Nós temos, obviamente, que fazer o que estiver ao nosso alcance. Porém, nós não podemos nos preocupar de forma excessiva. O que tiver ao nosso alcance, novamente, nós temos que fazer. Agora, o que não tiver ao nosso alcance, aí o Senhor é quem vai fazer por nós. Tá? Então, enfim, com isso nós podemos aqui eliminar também a questão da ansiedade presente. Ou seja, nós não precisamos estar ansiosos em relação ao presente. Depois nós temos aqui Mateus 6,34 e Filipenses 4,19. Olha só, irmãos, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. E agora Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aqui, irmãos, nós temos a segurança de que o Senhor, ele não nos desamparará, ou seja, nós não precisamos nos preocupar em demasia com o dia de amanhã. Agora, cabe aqui, irmãos, uma observação. Como nós lemos aí, vejam que em Filipenses 4,19, Paulo diz que Deus ele suprirá as nossas necessidades. Tá? O que acontece, irmãos, em muitos casos, é a pessoa confundir necessidades com sonhos, necessidades com desejos. Tá? Lembrem-se que nós estamos falando aqui de necessidades. O Senhor Jesus, ele disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e depois tem um ponto interessante, ele fala, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando Jesus diz estas demais coisas, dentro do contexto que nós temos ali no capítulo 6 de Mateus, ele está se referindo às necessidades básicas, ele está falando
quando ele diz essas demais coisas, ele está falando sobre comida, ele está falando sobre vestimenta, enfim, ele está falando sobre necessidades básicas. Tá? Infelizmente, muitos pregadores, eles distorcem a palavra, ensinando as pessoas, no contexto dessa passagem de Mateus 6, que todas as coisas serão acrescentadas. Irmãos, não é isso que o versículo diz. Enfim, a mensagem aqui é que o Senhor suprirá as nossas necessidades futuras. Então, nós também não precisamos estar ansiosos em relação ao futuro também. Ou seja, nós não podemos desenvolver essa preocupação excessiva, né, essa ansiedade, nem em relação ao passado, nem ao presente e nem ao futuro também, como nós vimos aqui nesses versículos que foram lidos, foram comentados e que nós refletimos um pouco sobre eles. Então, irmãos, quando nós falamos sobre as situações aí que podem gerar ansiedade ou que pode gerar essa preocupação em demasia, existe aqui uma decisão que ela precisa ser tomada, tá? Nós podemos ficar olhando, né, somente olhando aí para o problema, ou nós podemos olhar para quem tem o controle de toda a situação. Tá? Por mais difícil que essa situação pareça aos nossos olhos, nós sabemos que existe alguém que tem o controle total da situação. Nós podemos olhar para a situação em si, ou nós podemos olhar para aquele que tem o controle dessa situação, que é o Senhor Jesus de Nazaré. E dentro desse contexto, irmãos, eu quero meditar com vocês numa passagem conhecida, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, nos versículos 22 a 31, onde nós temos aquela conhecida passagem bíblica que narra aquele momento em que Jesus ele andou sobre as águas. Tá? Bom, a Bíblia diz que Jesus ele tinha ordenado que os discípulos subissem no barco e que eles fossem adiante, enquanto ele ia despedir a multidão que estava ali com eles. E a Bíblia diz que após Jesus despedir a multidão, ele subiu no monte porque ele queria orar sozinho. E nesse momento, o barco com os discípulos já estava lá no meio do lago. E a Bíblia narra que as ondas elas estavam agitadas, enfim, que batiam, né, as ondas batiam na embarcação, que o vento era forte. E na madrugada, a Bíblia diz que Jesus ele foi até os discípulos, só que ele foi andando sobre as águas. E vendo aquela cena na madrugada, os discípulos eles ficaram assustados, porque eles pensavam que era um fantasma. Então Jesus ele falou para eles que eles não precisavam temer, porque era ele, era Jesus, não era um fantasma. E o interessante aqui, irmãos, que é onde eu quero meditar com os irmãos, é que Pedro, nesse momento, ele disse o seguinte, ele falou, olha, se é o Senhor mesmo, então manda-me ter contigo por cima das águas. E a Bíblia diz que Jesus ele chegou para Pedro e falou, tá bom, então vem. E Pedro, então, ele saiu do barco e ele começou a andar por cima das águas em direção a Jesus. Só que a Bíblia diz que quando Pedro ele sentiu a força do vento, ele começou a ficar com medo. E a partir do momento que ele ficou com medo, ele começou a afundar. Então ele gritou pedindo socorro. E aí Jesus foi, estendeu a mão, segurou Pedro e disse para ele o seguinte, falou, olha, homem de pequena fé, por que duvidaste? Irmãos, vejam só que interessante. E esse é o ponto-chave que eu quero chegar nessa reflexão com os irmãos. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o milagre estava acontecendo. Ou seja, ele estava andando por cima das águas. Enquanto ele tinha como objetivo, como foco Jesus e não tirava os olhos dele, ele estava andando por cima das águas. Agora, quando ele parou de olhar para Jesus, ou seja, ele começou a se amedrontar com o vento, enfim, com a força das águas, então ele começou a afundar. E aqui nós temos uma lição preciosa, irmãos. Nos vendavais da nossa vida, no mar revolto por onde nós tivermos aí que passar, nós temos que manter os nossos olhos em Jesus e não ficarmos com medo da tempestade que está ao nosso redor. Senão, nós vamos ser envolvidos pelo vento e daí, como aconteceu com Pedro, nós afundaremos. Obviamente, caso isso aconteça, a gente também pode fazer como Pedro fez, né? Gritar socorro para Jesus e ele vai nos ajudar. Mas enfim,
Repare, irmãos, que aquilo que para Pedro e para os discípulos que estavam no barco também, né? Aquilo que para eles era um problema, aquelas ondas fortes, aquele vento forte, aquilo que para eles era um problema assim, amedrontador, né? Um problema assim que causava medo, aquilo que para eles era um problema, para Jesus era simplesmente um caminho para que ele chegasse até eles. Ou seja, aquilo que para eles era um problema, para Jesus era um caminho. Enfim, irmãos, ante as adversidades, ao invés de nós ficarmos ansiosos, com uma preocupação excessiva, olhando para os problemas, nós devemos olhar para aquele que tem o controle de toda a situação. Nós temos que olhar para aquele que é o único que pode apaziguar a tempestade, que é quem? É o Senhor Jesus Cristo. Tá? Mas essa decisão somos nós que tomamos. Olhar para o problema, ficar amedrontado por causa do vento, ou olhar para Jesus de Nazaré e contemplar o milagre acontecendo. Bom, vamos ver agora, nós falamos bastante aí sobre ansiedade em diversos aspectos, vamos ver aí alguns exemplos bíblicos de pessoas que foram impacientes, né? Pessoas, lembrando que impaciência é um dos significados, aí, é uma das traduções aí da palavra ansiedade. É um sinônimo de ansiedade é impaciência, que é exatamente o oposto dessa virtude do fruto do Espírito, que a gente vai ver no próximo tópico, que é a paciência. Tá? Então, exemplos bíblicos aí de impaciência. Primeiro exemplo que a gente pode mencionar aqui interessante, o exemplo de Abraão e de Sara. Os irmãos sabem que Deus prometeu para Abraão, tinha prometido para ele que faria dele uma grande nação. Só que o que acabou acontecendo? O tempo foi se passando e Sara, ela acabou, por uma questão de impaciência, ela acabou se precipitando, né, não tendo ali paciência para esperar o tempo do Senhor. E aí ela fez o quê? Os irmãos sabem que ela ofereceu a sua criada, a sua escrava Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela. Irmãos, esperar o tempo de Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. É muito simples nós lermos a Bíblia, né, e de repente num espaço aí de meia dúzia de versículos, a gente vê a impaciência de Sara e de Abraão e a consequência disso, fala, puxa, mas podia ter esperado, mas poxa, foi muito tempo que se passou. E esperar o tempo de Deus não é fácil muitas das vezes, irmãos. A Bíblia nos diz lá em Provérbios 13:12 que a esperança demorada ela enfraquece o coração. Mas enfim, voltando à questão de Abraão e Sara, a consequência dessa impaciência, dessa ansiedade de Sara e de Abraão, ela se chama Ismael. Ismael é a consequência foi a consequência dessa impaciência. Essa consequência, irmãos, foi a seguinte: até hoje existem conflitos entre os árabes e os judeus. Lembrando aí para os irmãos que os árabes, eles são aqueles descendentes de Ismael, que foi o filho que Abraão teve com Agar. E os judeus são os descendentes de Isaac, que foi o segundo filho de Abraão e o primeiro filho de Sara. Então Abraão teve um filho com Agar, que foi Ismael, e depois teve um filho com Sara, que foi Isaac. E depois que Sara morreu, ele teve mais outros filhos também, com uma outra mulher chamada Quetura. Mas enfim, não vem ao caso comentar sobre isso agora. Então, até hoje existe essa guerra entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac, a guerra entre os árabes e os judeus. Então, olha a consequência da impaciência, da ansiedade de Sara e de Abraão, refletindo até os dias de hoje. Vamos pegar um outro exemplo agora, um outro exemplo bíblico aí, que é o de Jacó. Né? Os irmãos sabem que Deus ele tinha prometido para Jacó, ele tinha prometido que Jacó ele seria um líder, né? A gente pode ver isso lá em Gálatas, em Gênesis, lá no capítulo 25, versículo 23 de Gênesis. Lá a gente vê que Deus já tinha prometido isso. Só que Jacó, pela ansiedade, ele acabou tomando aí uma decisão precipitada e ele acabou enganando seu pai para receber a primogenitura no lugar do seu irmão Esaú. Então aí nós temos outro exemplo. Um outro exemplo que a gente pode mencionar também é o de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Saul, os irmãos sabem que ele ofereceu holocaustos aí ao Senhor e essa tarefa não era para ele fazer. Né? Ele não podia fazer isso. Ele fez isso por quê? Por causa da impaciência no momento que ele estava esperando até que
Samuel chegasse a Gilgal para dizer para ele o que ele deveria fazer. Então ele, por impaciência, ele acabou oferecendo holocaustos aí ao Senhor, desobedecendo a palavra do Senhor. Inclusive nessa passagem bíblica, né, tem até um ponto ali bastante conhecido, onde Samuel chega, vê aquilo, né, que aconteceu e diz para Saul, né, tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios do que se obedeça a sua palavra? Antes obedecer é melhor do que o sacrificar. Enfim, aqui nós temos aí alguns exemplos bíblicos de impaciência. Agora, existe um ponto, irmãos, muito importante que todos nós devemos sempre ter em mente. Nós não podemos ser extremistas, tá? Ou seja, nós não podemos ser, primeiramente, como nós já vimos até agora, nós não podemos ser impacientes, né? Então, conforme tudo que a gente comentou até agora, nós não podemos ser impacientes, nós não podemos ter essa ansiedade, ter essa preocupação excessiva. Porém, irmãos, nós também não podemos ser acomodados. Tá? Tem gente que não é impaciente, que não é ansiosa, mas também é acomodada demais. Joga tudo para Deus. Fala, não, Deus vai fazer, Deus vai acontecer e eu não preciso fazer absolutamente nada. Vocês são pessoas que não têm preocupação em relação às coisas do dia a dia. Elas são completamente acomodadas, tá? Irmãos, aquele que aguarda a bênção de Deus, obviamente no tempo de Deus, ele não deve ficar de braços cruzados. Ou seja, nós devemos ter bom ânimo e nós devemos sempre fazer a parte que nos cabe. Obviamente, tendo fé em Deus como nosso provedor e acreditando que Ele vai fazer por nós aquilo que não for possível para nós fazermos. Mas aquilo que estiver ao nosso alcance, nós temos que fazer. E um ponto interessante também, que acho que vale colocar aqui, é que existe uma relação entre a impaciência e as dissensões. O comentarista ele coloca isso na revista, ou seja, as pessoas elas normalmente causam dissensões pelo fato de elas serem impacientes. E enfim, Paulo ali na sua carta aos Romanos ele faz diversos alertas contra essas pessoas aí que promovem dissensões, tá? Muito bem, irmãos. Finalizado o primeiro tópico, onde nós falamos um pouco sobre a ansiedade ou sobre a impaciência, nós vamos agora ao próximo tópico, onde a gente vai falar sobre a longanimidade. Bom, irmãos, na lição passada nós falamos sobre a paz, que é a terceira virtude aí do fruto do Espírito, que pertence àquele grupo chamado de grupo das virtudes universais, que, apenas recordando aí para os irmãos, são aquelas que se referem ao fruto do Espírito em relação a Deus. E na lição de hoje, nós vamos iniciar o estudo das chamadas qualidades do fruto do Espírito, que se enquadram não mais no grupo das qualidades ou das virtudes universais, mas sim das virtudes sociais, que são aquelas virtudes referentes ao fruto do Espírito, agora não mais em relação a Deus, mas sim em relação ao próximo. E nesse grupo nós temos também 3 virtudes do fruto do Espírito, da mesma forma que nós temos no grupo das virtudes universais. Nas virtudes sociais nós temos a longanimidade, a benignidade e a bondade. Tá? Aí na aula de hoje nós estamos falando aqui o tema principal, que é a paciência, né, que é sinônimo de longanimidade. Né? A longanimidade ela é chamada também de fruto da perseverança. Tá? Lembrando que longanimidade significa paciência. Algumas versões bíblicas, algumas traduções colocam a palavra longanimidade, outras colocam a palavra paciência. Então vamos ver agora aí alguns aspectos sobre a longanimidade. Tá? Então, primeiro deles, longanimidade significa ânimo longo. Ou seja, irmãos, está intimamente ligada à perseverança. Tá? Um outro ponto aqui é o mesmo que paciência. Enfim, já comentamos que longanimidade é sinônimo de paciência. Tá? Outra coisa interessante, a paciência ela tem uma ligação muito estreita com o sofrimento. Depois nós vamos falar mais sobre essa ligação, sobre essa relação entre a longanimidade e o sofrimento. A gente vai entender isso em mais detalhes um pouco mais à frente.
E conforme nós já comentamos, a longanimidade ela se refere também à perseverança e também aí à capacidade de suportar afrontas, suportar as circunstâncias, as provações, enfim. E quando nós falamos de paciência, nós devemos entender que ela existe em relação às pessoas, ou ela deve existir, né, na nossa vida, em relação às pessoas, ou seja, paciência em relação aos outros, e também paciência em relação às circunstâncias. Tá? Então nós vamos falar um pouco sobre cada uma delas, né? Paciência em relação às pessoas e paciência em relação às circunstâncias. Então vamos primeiramente falar sobre a paciência em relação às pessoas. A paciência em relação às pessoas, ela deve englobar a paciência para suportar e também para perdoar. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Colossenses 3, versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Reparem que Paulo aqui ele associa a questão não somente da longanimidade, ele fala também de misericórdia, humildade, benignidade, mansidão, enfim, mas ele cita a longanimidade, ou seja, a paciência, e depois ele fala sobre suportar e também sobre perdoar. Tá? Então veja que Paulo ele fala isso de forma bastante direta, ele fala sobre a necessidade de suportar e a necessidade de perdoar uns aos outros. Tá? Nós devemos ter paciência para suportar as afrontas que porventura venham a ocorrer, irmãos, nunca perdendo aí o ânimo em relação às pessoas. Bom, ainda em relação às pessoas, nós temos que ter paciência também no trato para com essas pessoas, no trato para com elas. Olha só o que a Bíblia nos diz em 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Então, nós temos que ter paciência no trato com as pessoas. O que é isso? É ter paciência na forma de tratar as pessoas, ou seja, nós não podemos ser impacientes, nós não podemos ser, como alguns dizem por aí, nós não podemos ter o pavio curto, nós não podemos dar vazão à ira de forma precipitada, enfim. Nós temos que ter paciência também, não somente para suportar, perdoar e também no trato, mas nós temos que ter paciência para consolar as pessoas. Olha só o que a Bíblia nos diz, 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Enfim, aqui diz que nós devemos ter paciência com todos e também consolar os de pouco ânimo, tá? E aqui nós temos um outro ponto importante também, ainda em relação às pessoas. Nós temos que ter paciência para repreender as pessoas também. Olha só o que a Bíblia nos diz, 2 Timóteo 4, versículos 1 e 2. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Irmãos, reparem que Paulo, ele diz que nós temos que redarguir, nós temos que repreender, nós temos que exortar, porém, isso não pode ser feito de qualquer forma, isso não pode ser feito de qualquer maneira, mas como os versículos que foram lidos, isso deve ser feito com longanimidade e com doutrina. Em outras palavras, irmãos, esse redarguir, repreender, exortar, ele deve ser feito com paciência e com ensinamento, lembrando que doutrina significa ensino, tá? Ou seja, não pode ser como alguns líderes fazem por aí, que simplesmente eles repreendem as pessoas sem ensinar ou repreendem de uma maneira que machuca as pessoas. Então tem que ser com longanimidade, ou seja, com paciência e também com doutrina, que é ensinamento. Enfim, e outras mais, tá? Então, um exemplo aqui, nós devemos ter paciência também com aquelas pessoas que estão endurecidas e que não querem aceitar Jesus, enfim, um outro exemplo aí de paciência em relação às pessoas. Agora, em relação às circunstâncias, irmãos, passando agora para o outro lado aqui
do slide. Tá? Em relação às circunstâncias, nós temos que ter paciência, primeiramente para suportar. Suportar o quê? Suportar as aflições, suportar as adversidades, suportar as afrontas, enfim. E ainda em relação às circunstâncias, nós também temos que ter paciência para esperar. Então vejam que a paciência não é somente para suportar, mas também para esperar. Olha só o que a Bíblia nos diz, Provérbios 13, 12. Nós já comentamos um pouquinho sobre este versículo. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Ah, irmãos, como é difícil, nós já falamos sobre isso, às vezes ter que esperar o tempo de Deus em nossas vidas. O silêncio de Deus, ele muitas das vezes, ele nos amedronta. Tá? Enfim, nós temos que ter paciência para esperar o tempo de Deus. Agora, quando nós falamos, irmãos, sobre paciência para esperar, não se trata simplesmente da espera em si, da espera propriamente dita. Essa espera, ela não pode ser de qualquer maneira, ela não pode acontecer de qualquer forma. Irmãos, somente o Espírito Santo ele pode conceder a paciência, tá? E a pessoa em quem o Espírito Santo está produzindo essa virtude da paciência, ela está aprendendo a esperar no Senhor, primeiramente, sem perder a esperança. Tá? Então, como eu comentei, não é de qualquer forma que ocorre essa espera. Essa espera tem que acontecer, primeiro, sem perder a esperança, ou seja, mantendo a confiança em Deus. Mas não somente isso, essa espera tem que acontecer também sem admitir a derrota, ou seja, sem desistir ante as dificuldades aí das circunstâncias. Lembrando que a gente está falando de paciência sob a ótica das circunstâncias. Tá? E também temos que esperar sem ser controlado pela raiva. Irmãos, existem pessoas que esperam, porém eles esperam com muita raiva, com muita ira, se tornam pessoas amargas, muitas das vezes não se conformando aí com determinadas circunstâncias, tá? Irmãos, a paciência como virtude que leva o crente aí a esperar e a suportar, ela opera primeiro interiormente, tá? Ela opera aí no nosso interior, ou seja, em relação a nós mesmos, quando nós estamos passando aí por provações, tá? Quando a gente tem que esperar em meio às provações e suportá-las também. Mas ela não opera somente no nosso interior, mas ela opera também exteriormente, ou seja, ela opera no nosso exterior, ela opera em relação ao próximo, tá? Então nós estamos vendo aqui que a paciência ela opera tanto no interior quanto no exterior do crente. Então, opera sobre essas duas dimensões, interior e exterior, tá? Interior, ou seja, em relação a nós mesmos nos momentos de provações, e exterior sempre em relação ao nosso próximo. Agora, como nós já comentamos, irmãos, e a gente falou que ia comentar sobre isso novamente, ia voltar nesse assunto de uma forma um pouco mais detalhada, existe uma ligação estreita entre a paciência e o sofrimento, tá? Como está na tela dos irmãos, é nos sofrimentos que a virtude da paciência ela é produzida. Ou seja, não existe outra forma de se produzir essa virtude a não ser passando por sofrimentos. Vamos ver alguns versículos aí nesse contexto. Tá? Então, lá, 1 Romanos 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Depois temos 2 Timóteo 4, 5. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições ou sofrimentos, né? Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, ou seja, tenha paciência, suporte estas aflições. 2 Coríntios 4, 17 e 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem
as que se não veem são eternas. Então fala sobre a tribulação aqui também. E Tiago 5,11, tem um versículo aqui bastante interessante nesse contexto, inclusive está até em cor destacada. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Irmãos, não existe outra maneira de se verificar aí se o nível da nossa paciência está melhorando, a não ser passando por situações que exijam paciência, por situações que exijam essa virtude, ou, em outras palavras, passando por sofrimentos. Como nós vimos em Tiago 5,11, um bom exemplo nesse sentido é o de Jó. A Bíblia diz que Jó era o quê? Ele era um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Agora, mesmo assim, ele teve que ser aperfeiçoado na paciência. De que maneira? Através dos sofrimentos, através das aflições. Vamos ver agora, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá em Tiago 5, versículos 7 e 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Repare, irmãos, que aqui Tiago ele usa o exemplo do lavrador ou do agricultor para ilustrar aí a questão da paciência. Irmãos, uma pessoa impaciente, ela não pode se tornar um agricultor. O agricultor ou lavrador, dependendo aí da tradução, deve ser uma pessoa paciente, tá? Ele tem que ter paciência, primeiramente ali em relação ao solo. O lavrador ele tem muito trabalho para preparar o solo para que ele possa semear. Existe todo um preparo detalhado, um processo de adubagem, enfim, tem todo um preparo, ele tem que ter paciência para fazer isso. Um lavrador ele tem que ter paciência em relação à semente também, porque algumas sementes elas são doentes, elas são fracas, algumas são comidas por aves, por pragas, enfim, então ele tem que ter paciência na hora de semear também. Tem que ter paciência em relação às estações do ano, né? Estação que for de muita chuva ou de muito sol podem ser prejudiciais aí dependendo do tipo de plantação que ele esteja fazendo. Tem que ter paciência em relação à colheita também. Irmãos, nesse caso aqui a gente está falando de paciência também para esperar esse tempo da colheita. Existem determinados tipos de plantas que elas só produzem, por exemplo, uma vez ao ano. Né? E isso se não acontecerem intempéries que possam atrapalhar essa colheita. Ou seja, imagine esperar um ano inteiro e ainda ter o risco de não colher nada. Tá? Agora, por que, que o lavrador ou o agricultor, enfim, por que, que ele tem tanta paciência para cuidar de tudo e não somente para cuidar de tudo, mas por que, que ele também tem paciência para esperar? Irmãos, os próprios versículos de 7 a 8 do capítulo 5 de Tiago, eles nos dão a resposta. Ele tem essa paciência por quê? Porque o fruto é precioso, o fruto é precioso para ele. E nós, irmãos, da mesma forma, nós devemos ser pacientes. Agora, a grande pergunta é: até quando nós devemos ser pacientes? A resposta também está nos versículos: até a vinda do Senhor. Irmãos, assim como o fruto para o lavrador ele é precioso e isso faz com que ele tenha paciência, nós devemos ter paciência até a vinda do Senhor. Por quê? Porque o Senhor deve ser para nós aquilo de mais precioso que nós temos. Tá? Então o Senhor ele tem que ser aquilo de mais precioso que nós temos. Então por isso nós temos que ter paciência em esperar. Até quando? Até a sua vinda. Aí alguns podem estar se questionando: ah, mas eu esperei tanto tempo, a minha resposta não veio, a minha cura não aconteceu, meu parente não se converteu, a promessa não se cumpriu, e etc, etc. Uma série de argumentos. O que nós temos que fazer nesses casos? A resposta é simples, irmãos, ter paciência. Agora, a resposta simples não significa atitude simples. Como nós comentamos, somente o Espírito Santo pode fazer com que a pessoa produza paciência, até porque a paciência é uma das virtudes do fruto do Espírito. Alguns dizem que a paciência é um dos frutos, mas lembrando que não são frutos, é um fruto só, fruto
do Espírito no singular, composto de 9 virtudes, como nós vimos na introdução deste trimestre, tá? Agora, irmãos, como ter paciência nessas situações? Como ter paciência no meio das tribulações, por exemplo? Uma das coisas, irmãos, que deve ser feita é não ficar focando o nosso pensamento nos problemas ou na demora, mas sim focar o nosso pensamento na esperança, no futuro, nas promessas. Olha só o que nos diz a Bíblia nesses 2 versículos aqui que nós vamos ler. Primeiro, Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Aqui está na versão Almeida Revista e atualizada. Vejam, irmãos, que aqui Jeremias ele diz que quer trazer à memória, ou seja, que ele quer pensar naquilo que lhe traz esperança e não naquilo que traz angústia, não naquilo que traz preocupação, não naquilo que traz ansiedade. Irmãos, ele quer pensar naquilo que pode trazer, que pode dar esperança. Esperança é a espera baseada na possibilidade de que algo que se deseja muito venha a acontecer. Então nós estamos falando aqui também de confiança, tá? Um outro versículo que nós temos está lá em Romanos 8,18 também. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então aqui nós vemos que o foco de Paulo não estava nas aflições, mas estava assim onde? Na glória futura. Paulo ele pensava no porvir. E nós devemos pensar da mesma forma, irmãos. Independentemente do tamanho da aflição que nós venhamos a passar, não dará nem para se comparar com aquilo que nos está reservado, como diz esse versículo, e glórias a Deus por isso. Bom, da mesma forma que nós fizemos no tópico sobre a ansiedade, nós vamos agora aí mencionar alguns exemplos bíblicos relacionados à paciência, ou seja, alguns personagens bíblicos que tinham essa característica aí de serem pacientes. Primeiro nós temos aí o exemplo de Davi. Vamos ver aqui alguns versículos, ó, Salmos 37:7 e Salmos 41. 37:7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Depois tem o 41. Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Irmãos, Davi, quando ele foi ungido por Samuel para ser rei, ele foi ungido, porém, entre a unção e assumir o trono efetivamente, Davi teve que ter muita paciência, não somente para esperar, mas também para suportar uma série de aflições, inclusive suportar a perseguição de Saul, que queria matá-lo. Tá? Então, Davi é um exemplo nesse contexto aqui da longanimidade ou da paciência. Um outro exemplo, que nós podemos citar o exemplo de Jó. Aliás, eu creio que Jó é o primeiro nome bíblico aí que vem à mente da maioria das pessoas quando a gente fala sobre paciência. Tem até pessoas que não são cristãs, mas usam, né, aquele jargão, tem que ter paciência de Jó, sem saber o que estão falando, mas estão fazendo uma menção à Bíblia Sagrada. Então vamos lá. A Bíblia diz em Tiago 5:11, eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Agora no livro de Jó, capítulo 13, versículo 15, ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Veja só, ainda que ele me mate, nele esperarei. Somente quem tem longanimidade, quem tem a paciência, pode esperar. Um outro exemplo que nós podemos mencionar aqui é o exemplo de Paulo. Aí tem duas passagens também, 2 Coríntios capítulo 6, versículos 4 e 6. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Aí, versículo 6. Na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Agora, 2 Timóteo 3,10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Bom, todos sabem que Paulo ele passou por inúmeras adversidades, passou por riscos de vida, porém em nenhum momento
ele desanimou, ele quis desistir da sua missão. Paulo, ele teve muita paciência para suportar tudo aquilo que ele suportou. Infelizmente, irmãos, nos dias atuais, muitos crentes chegam a pensar em desistir de tudo por problemas tão pequenos. Enfim, Paulo ele não agiu dessa forma e nós também não devemos agir assim. Um outro exemplo aqui que a gente tem na Bíblia, os profetas do Antigo Testamento. Olha só, Tiago 5,10. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Irmãos, muitos tiveram que sofrer para que o Evangelho chegasse onde chegou, para que nós pudéssemos aí ter acesso a ele. Enfim, então temos esse outro exemplo. Um outro exemplo também, o de Simeão. Olha o que a Bíblia nos diz lá em Lucas 2, versículos 25 e 26. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Então, Simeão, irmãos, ele esperou com paciência o cumprimento dessa promessa de que ele não morreria antes de ver o Salvador. Enfim, tem outros exemplos aí que a gente pode mencionar também. Um exemplo interessante que a gente pode mencionar nesse contexto também da paciência foi o exemplo de Isaac. Temos aí duas situações que comprovam isso. Primeiro, Isaac ele teve muita paciência para esperar até o momento certo de se casar. Outra coisa, Rebeca, a esposa dele, era estéril, e a Bíblia diz que ele orou durante 20 anos por causa disso, durante 20 anos por Rebeca, aí, que era estéril. Então nós vemos que Isaac é um outro exemplo também de paciência. Bom, um outro exemplo aí de paciência, que a gente não pode deixar de mencionar, é a paciência do próprio Deus. Então a Bíblia diz em 1 Pedro 3,20, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade ou paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Depois nós temos Números 14 e 18 também. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Enfim, Deus também é um grande exemplo aí de longanimidade, de paciência. E outro exemplo que nós também não podemos deixar de mencionar é o exemplo do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então aqui está falando de Jesus como alguém que suportou a cruz, ou seja, ele teve paciência para suportar. Os irmãos se recordam, a gente falou sobre a paciência, sob o contexto de esperar e também de suportar. Bom, vamos avançando aqui, irmãos. Agora nós vamos para o próximo tópico, onde nós vamos ver aí a relação da paciência com outros aspectos da vida cristã. Bom, o pastor Antônio Gilberto, no seu livro O Fruto do Espírito, até o desenho dele aqui do lado direito do slide, nesse livro ele fala sobre a relação da paciência com outros aspectos da vida cristã, e é um capítulo bastante interessante, é um ponto bastante interessante desse livro, e eu resolvi colocar algumas informações, de uma forma resumida, obviamente, falar um pouco sobre esta relação aqui nesta videoaula. Então vamos lá. Primeiramente, nós temos aí uma relação da paciência com o sofrimento, tá? Ou seja, nós já falamos aí bastante sobre isso também, Então vamos lá. Hebreus 12, de 7 a 11, olha só o que nos diz. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao tempo presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Enfim, irmãos, as provações para o cristão, elas podem ser comparadas ao trabalho dos cães pastores, que esse trabalho é o qual é de manter as ovelhas perto do pastor. Então, o sofrimento ele faz com que nós nos mantenhamos próximos aí do Senhor Jesus. Existe uma relação também entre a paciência e a perseverança. Olha só, Colossenses 1, de 9 a 11. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Bom, a perseverança ela se refere à capacidade de suportar ou de se manter fiel àquilo que se crê, não importando, obviamente, o que aconteça. Vale lembrar que a paciência ela também é conhecida como fruto da perseverança, como nós já vimos também. Uma outra relação, paciência, alegria e esperança. Versículos bastante conhecidos, Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, a esperança. E essa esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que foi dado. Bom, esses versículos aqui, irmãos, eles nos mostram o progresso do desenvolvimento e da maturidade cristã por meio do sofrimento e paciência, levando aí à esperança. Irmãos, não é difícil esperar quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão se concretizando, mas quando parece que nada está acontecendo, daí pode surgir o desespero, pode surgir a desesperança também. Uma outra relação aqui, a paciência com a sabedoria. Olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. O longânimo ou o paciente. Irmãos, aquele que tem paciência, ele vai tentar entender todos os lados do problema antes de tirar conclusões, antes de fazer julgamentos, antes de tomar decisões. Enfim, então existe uma associação, uma relação muito grande da paciência com a sabedoria. Temos também paciência e paz. Provérbios 15, 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta. O homem iracundo é aquele que se ira, né? Que tem ira, se ira com facilidade. Mas o longânimo apaziguará a luta. Irmãos, o homem paciente, o homem longânimo, ele não é controlado pela raiva. Ele pode até sentir raiva, mas ele não é controlado por essa raiva. Mas ele demonstra paz nas suas ações, nas suas atitudes, enfim, nas suas palavras, nos seus pensamentos, na sua forma de ajudar outras pessoas também. Nós temos também uma relação entre a paciência e a força. Olha só, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Humanamente falando, irmãos, a força ela está sempre associada a atributos físicos, tá? Só que espiritualmente, a pessoa forte é aquela que é paciente, aquela que é longânima, é aquela que tem paciência. Temos uma outra relação aqui entre a paciência e o perdão. Olha só, Colossenses 3, 12 e 13, já lemos esse versículo anteriormente. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, como nós já comentamos, a paciência é uma das bases do perdão.
Irmãos, para se perdoar é necessário, dentre outras coisas, ter amor. E a Bíblia diz que o amor tudo espera, que o amor tudo suporta, ou seja, o amor ele é paciente. Então existe essa relação entre a paciência e o perdão. Depois o livro fala também sobre a relação entre a paciência e a fé. Então está lá em Hebreus 6, 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Tá? Então, a Bíblia ela nos ensina que a nossa fé ela tem que ser provada para que ela seja refinada. E, irmãos, é com paciência que se suporta esta prova. A nossa fé tem que passar pela provação. E nós somente suportamos essa provação tendo paciência, tendo longanimidade. Enfim, se os irmãos quiserem estudar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre esse tema da relação entre a paciência e outros aspectos da vida cristã, eu recomendo que os irmãos leiam, comprem, adquiram e leiam esse livro do pastor Antônio Gilberto. É um livro muito bom, traz bastante informação a esse respeito. Bom, vamos agora à nossa conclusão. A impaciência é uma das características da vida moderna. As pessoas não têm paciência para esperar e nem para suportar as afrontas, e essa impaciência acaba levando às dissensões. E a virtude da longanimidade é o antídoto contra a impaciência e contra as dissensões. E eu quero terminar, irmãos, essa aula lembrando que Jesus, no livro do Apocalipse, por mais de uma vez, ele diz: ao que vencer. E, irmãos, quem vence é aquele que tem paciência. Enfim, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.